Olá Taubaté, olá você que nos acompanha pelo canal 3 da NET, também em toda a região, né, ou através das redes sociais. Estamos começando o nosso programa das 6, nessa segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018, hoje que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E eu quero mandar um alô, um recado aos meus amigos, né, indígenas de todo o Brasil, que nós aqui da cidade estamos na luta junto com vocês também, né, na garantia dos direitos e das lutas, né, que são necessárias se manter ainda mais em nosso país. Um abraço para o Anapuaca, Muniz Tupinambá e a Renata Machado Tupinambá e ao Denilson Baniwa da Rádio Iandê, que sempre nos acompanham através das redes sociais. E aí temos o nosso amigo Tacumanco Icuro, lá no Xingu, e o amigo Cristino Mapichana também, prêmio Peter Pan de Literatura, prêmio Jabuti, né? Sempre que pode estar em contato conosco. Hoje também é o Dia Universal do Palhaço, né? E o palhaço aqui se refere ao palhaço por profissão, né? Aquele que faz do picadeiro o seu espaço de manifestação artística. Um abraço a todos os palhaços que nós temos aqui em Taubaté, né, e que sabem valorizar a arte circense, né, seja ele dentro do picadeiro ou fora, né, nas ruas. Um abraço ao palhaço Coquinho, né, estou esperando a sua resposta para a gente poder bater um papo aqui também. E hoje é o dia do sociólogo, né, aqui a gente lembra essa importante profissão que também vem sendo subjugada, colocada em segundo plano. E lembramos aí do Herbert de Souza, o Betinho, o grande Betinho, né, que lutou para a erradicação da fome em nosso país, né? Anos de luta e que também vemos essa luta sendo desvalorizada, né? Então são uns 3 dias que a gente comemora hoje e daqui a pouquinho eu vou falar o mais importante, né? Mas agora às 20 horas, quero deixar um recadinho antes. O maestro Rogério Brito pediu para a gente reforçar aqui o convite lá no SEDES Taubaté. A FAMULTA vai realizar as comemorações do final de ano, né? Então vai ter um espetáculo e aberto a toda a comunidade da cidade e da região, né? Quem tiver tempo ainda, começa às 20 horas, é só ir tranquilo, né? Tem estacionamento lá. Entre as apresentações, a banda sinfônica, a Ocita, as balizas da FAMULTA. Um abraço para a Roberta, né? Roberta de Deus, que faz um trabalho bonito com as crianças, especialmente com as meninas. A Polar Guard FAMULTA e a própria fanfarra municipal estarão se apresentando lá no palco do SEDES. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo também em bom estado, um brinquedo novo, não vai levar coisa que não dê para dar de presente para as pessoas, né? Nem para as pessoas consumirem. Então esses são os nossos recados da segunda-feira, dia 10 de dezembro. Essa segunda-feira que marca os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu estou recebendo agora aqui em nosso estúdio o Dr. Marcos Limão, ele que é um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Taubaté. E estou recebendo a Lisandra Souza, ela que é acadêmica em ciências jurídicas, né, e é estudiosa em direito sob a perspectiva de gêneros, né, a garantia dos direitos das mulheres, da população LGBT, das minorias que na verdade não são minorias, né. Primeiro, boa noite a vocês, né, muito obrigado em aceitar o nosso convite para a gente debater sobre os direitos humanos, né, sobre essa carta, né, essa Declaração Universal que foi assinada há 70 anos e que vem norteando políticas no mundo todo, né? Também vem sendo um pouco desrespeitada, né? Boa noite primeiro. Tudo bem, André? Eu quero já de antemão parabenizar a sua pessoa e também a TV Cidade por abrir esse espaço para discutir esse tema tão importante para a comunidade. Esse é o papel de uma TV comunitária responsável e bastante ciente do seu papel social e de conscientização. Hoje é um dia muito emblemático, de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exatamente hoje, há 70 anos atrás. E esse diploma legislativo,
esse diploma legal, ele veio reafirmar o papel central de desenvolvimento do ser humano na ordem jurídica. Ele veio no período pós-guerra, ele foi editado em 1948, em razão do que se observou durante a Segunda Guerra Mundial, com extermínio em massa de judeus, de ciganos, de populações inteiras que foram dizimadas. Isso criou uma consciência ainda maior sobre a necessidade de se editar legislações que protejam as pessoas. Tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trabalha sob a perspectiva de dois tipos de direito: os inerentes e os inalienáveis. Os direitos inerentes são aqueles que nascem com a pessoa, e os inalienáveis são os tipos de direitos que não são negociáveis. São esses dois tipos de direitos que a Carta trata, e ela é um documento recente, de 1948, mas ela sintetiza pensamentos históricos de outros estudos filosóficos, políticos, a exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, de 1789, e outros diplomas mais. E a Declaração de 1948, ela vem compilar esse desenvolvimento do saber jurídico em relação à proteção do homem. O que aconteceu na Revolução Francesa, que está espelhado, as ideias estão espelhadas na Carta de 1949, foi um marco muito importante na história da civilização humana. O que aconteceu a partir da Revolução Francesa? Nós, que somos os administrados pelo Estado, dentro da relação sociedade e Estado, tem os administradores e os administrados. Nós somos os administrados. Até a Revolução Francesa, nós éramos tratados como súditos. Então existia a figura do soberano, e o soberano poderia abusar de seu poder e impor sofrimento demasiado aos súditos sem ser responsabilizado por isso. A Revolução Francesa trouxe um marco que transformou os súditos em cidadãos. E o que vem ser a figura do cidadão? É a pessoa, é o direito a ter direitos. A partir daí começou a se pensar sobre como frear o posicionamento do Estado perante as pessoas. Não podia haver um poder ilimitado, porque isso aí causava agonia, por vezes sofrimento nas pessoas. Então esse prisma histórico está refletido na Carta que completa 70 anos hoje, que é a de reafirmar que nós somos detentores de direitos inerentes e inalienáveis. E dentro desses direitos a gente percebe uma série de desdobramentos, que é direito à saúde, direito à vida, direito à segurança, enfim, uma série de direitos, e que no Brasil especificamente, em se tratando de direitos humanos, há uma distorção muito grande que as pessoas automaticamente ligam a ideia de direito dos manos, ou direito de pessoas presas, como se os direitos humanos fossem só isso. E não é. A gente vai chegar daqui a pouco nessa parte, mas essa parte da situação, né, de situar o nosso telespectador no contexto histórico, eu acho que é muito importante, né? Por não aprender a história ou não se atentar à história, muitos erros foram cometidos e continuam sendo cometidos, né? A gente não aprender com a história, acho que isso é importante, né? Sim. Naquele 10 de dezembro, que países, que entidades assinaram essa documentação que hoje tem aí um grande volume de traduções, se não me engano, eu acho que é o documento mais traduzido do mundo, né? Isso, foram vários estados membros da ONU, dentre eles o Brasil. O Brasil é signatário e à época, 70 anos atrás, o Brasil votou para que essa declaração fosse criada, e dentro dela a gente consegue observar, são 30 artigos que tratam de forma muito abrangente a questão sobre direitos do homem. E como eu sempre gosto de dizer,
é para todos, todo mundo que se considera um ser humano, serve a você essa declaração. Lisandra, Boa noite, eu estou vendo aí uma desigualdade quando da declaração, né, dos direitos universais do homem, né? E o papel da mulher nesses direitos, como ficou dentro, né, da perspectiva de direito, de garantias também, a partir do dia 10 de dezembro de 1948. Boa noite a todos, obrigada TV Cultura, TV Cidade, por dar a oportunidade da gente falar sobre os direitos humanos e também sobre o direito das mulheres. E o importante, André, é que esse documento que foi assinado por diversos países, primeiro deu a visibilidade desse assunto, de que é o direito do homem, mas como você mesmo disse, o direito do homem não necessariamente se traduziu dentro da sociedade a perspectiva do direito das mulheres. Não é porque foi implementada o documento dos direitos humanos que necessariamente no plano prático as mulheres tiveram acesso a isso, mas de qualquer forma, você dizer que todos têm direitos já é um marco importantíssimo que não pode ser renegado, e as mulheres com certeza tiveram participação, papel ativo para terem os seus direitos reafirmados aqui no Brasil, na Constituição de 1988 e também em outros documentos internacionais. E se tratando em matéria de direito, eu sempre gosto de lembrar, quando esse debate vem à tona, que é muito importante o direito ser declarado, como está na Declaração Universal. Mas, mais importante ainda, são as pessoas efetivarem esse direito. De que forma? Exigindo seu cumprimento. Por isso que é muito importante a mobilização, por isso que é muito importante buscar o Poder Judiciário, porque é só nessa luta do dia a dia que as pessoas, em especiais no caso aqui abordado, as mulheres, vão ter reafirmado o seu papel que lhe é garantido pela legislação. Que conquistas essa declaração trouxe para a humanidade que antes dela, as principais quais sejam, não tinha assim que hoje a gente pode falar? Foi um divisor de águas mesmo. O mais importante da Declaração de 1948 é a universalização dos direitos humanos. Esse é o ponto fundamental dela, porque ali o que consta naqueles 30 artigos é um compilado de noções sobre direitos humanos que já haviam sido escritos anteriormente, sejam textos filosóficos, políticos ou religiosos. O que o texto de 48 faz? Ele compila esse ideário e joga essas ideias para o mundo todo, através de um organismo internacional que é a ONU. E a partir dessa compilação, a partir dessas diretrizes traçadas, quais regiões ou quais países que são os maiores cumpridores aí dos direitos humanos e quais são aqueles que violam mais os direitos humanos, e aproveitando também, quais são os direitos mais violados? É uma pergunta bastante complexa, porque os direitos humanos, eles abrangem, a sua finalidade objetiva é evitar o sofrimento humano, tá? E de que forma que eles são violados? Quando eles não são efetivados, eles não são cumpridos. E dentro da temática de direitos humanos, existe um componente ideológico que o mundo se dividia antigamente entre esquerda e direita, que era a época da Guerra Fria. Os países mais ligados aos Estados Unidos, como acontece? Teve a Declaração Universal, em seguida da Declaração Universal, houve outras legislações, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E como que funcionou? Esses pactos são os desdobramentos dessa declaração mãe, digamos assim. E como que isso se deu dentro do contexto da Guerra Fria? Os países ligados mais aos Estados Unidos, que tem um sistema econômico capitalista mais desenvolvido, geralmente esses países, eles infringem, eles afrontam os direitos humanos ligados à área econômica, social e cultural. Impedindo, por exemplo,
que o trabalhador ele tenha um alto rendimento financeiro para que ele possa ter sua casa, para que ele possa estudar, para que ele possa fazer um esporte. Em razão disso, por isso aí ser afeto geralmente a países de sistema capitalista mais desenvolvido, esse pacto internacional de direitos civis, econômicos, sociais e culturais foi defendido pela União Soviética. Em contrapartida, os Estados Unidos eles passaram a defender a escritura de um pacto previsto sobre direitos civis e políticos, que abrangem principalmente o direito à manifestação e à liberdade de imprensa, que é justamente os direitos mais afrontados em países sobre a órbita da União Soviética. Então, esse desenrolar da Guerra Fria é importante para entender esses pactos internacionais que hoje existem e eles estão aí causando efeitos. Um caso recente foi o registro de candidatura desse ano, envolvendo o ex-presidente Lula, que teve aquela recomendação da ONU dizendo que ele deveria registrar a candidatura, justamente por um pacto desse, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que foi defendido principalmente pelos Estados Unidos, que é um tipo de direito que é mais violado na União Soviética. Então, não tem como falar assim, existe um direito mais violado ou um direito menos violado. Tudo depende do contexto onde essa discussão está sendo travada. Nesse caso, apesar da recomendação de documentos aí internacionais, né, de pedidos, né, das Nações Unidas para que registrasse a recandidatura do ex-presidente Lula, o Brasil não acatou, né? Por que isso? Se manteve inerte. Eu entendo que o Brasil deveria acatar aquela ordem. Por que isso? Porque a partir do momento que o Brasil aderiu ao pacto, ele usou a sua soberania para se aderir àquele documento. Então não tem como falar que uma ordem internacional obriga ele para ferir essa soberania, porque ele exerceu a soberania lá atrás, quando ele aderiu a esse documento. Mas o direito ele é uma matéria dúbia. E o que significa isso? Ele dá argumento para todos os tipos de posicionamento. Tá? À época, o Itamaraty soltou uma nota dizendo que ele não é obrigado a autorizar a candidatura, a exercer esses direitos políticos. Eu entendo de outra forma, eu vejo não pela perspectiva de defender determinado candidato ou determinada candidatura. A minha perspectiva é sobre a ótica de defesa dos direitos humanos e um direito muito relevante que é o direito político, cuja expressão máxima é o registro de candidatura, quando a pessoa se habilita ao sufrágio eleitoral passivo, que é o direito de receber votos. E esse marco, essa é a maior expressão dos direitos políticos, que é um direito fundamental para o homem. Lisandra, o Dr. Marcos Limon destacou aí os direitos políticos, né? E via de regra também vemos que as mulheres, né, e as minorias têm grande dificuldade de ter esses direitos políticos respeitados, não só no Brasil, né, como em determinadas partes do mundo, né? A gente vê aí países em que a mulher está lutando ainda para ter o direito ao voto garantido, né? O que dirá ela ter o direito a ser escolhida, né, colocar o nome dela também à disposição para exercer um cargo público, né? Como que você analisa essa situação, né? Essa diferenciação também, apesar de, principalmente no artigo 1, né, dizer que todos são iguais perante a lei, mas isso não ocorrer na prática? Com certeza. André, a realidade é que a representação política das mulheres, sem dúvida, está atrelada ao nosso contexto social, de como que as mulheres são vistas primeiramente pelas pessoas, e também o acesso da mulher aos direitos políticos e aos direitos civis. As mulheres, via de regra, por mais que, como o Dr. Marcos Limon citou, a partir da Revolução Francesa já existiam movimentos pedindo tanto aos direitos civis e os direitos políticos, as mulheres sempre foram excluídas. Por exemplo, na Revolução Francesa, elas não tiveram, assim como as crianças, participação na formação do documento que versava sobre os direitos civis e os direitos humanos na comunidade francesa. E aqui no Brasil, o marco principal do direito da mulher vem sendo a nossa Constituição de 1988. Como você bem citou, diz que todos são iguais
e também garante direitos e deveres às mulheres e aos homens, e também o direito da mulher, com certeza, ter a representação política. O que eu entendo também é que as mulheres elas acabam não tendo essa participação política justamente porque, a partir do momento do voto cidadão, nós olhamos para a mulher com um olhar diferente. E eu não digo nós aqui, mas a população no geral, às vezes enxerga a mulher como menos capacitada, dá mais valor à figura masculina, e também a falta de políticas públicas e ações afirmativas que, porventura, não abrem espaço no âmbito político para as mulheres. Agora a gente tem, acredito que seja 30% das mulheres que têm que participar na Câmara dos Deputados. Entretanto, isso não muda o caráter opressivo que existe sobre a figura da mulher na sociedade. Porque a opressão e a dominação contra a mulher sempre foi civil e política. Então, a ideia para se perpetuar esse sistema patriarcal é que a mulher não tenha direitos civis e não tenha direitos políticos. Então, para que a gente consiga ter representatividade política, primeiro nós temos que dar a conscientização de que as mulheres são capacitadas, dar o acesso à educação e também dar as ações afirmativas e colocar nas agendas políticas, né? E interessante porque a política ela é um espelho da sociedade, tá? Não existe classe política honesta se existe uma sociedade corrupta, como no Brasil. Bem como não existe uma classe política corrupta se existisse uma sociedade honesta. Ela é um espelho, fielmente. Isso aí reflete o papel da mulher na política. Esse papel secundário que a mulher ocupa hoje na política é o mesmo que ela ocupa na sociedade. Digamos assim, de uns 20 anos para cá, isso aí tem mudado. Tá? As mulheres estão ocupando os postos chaves, né, no mercado de trabalho e graças a ações afirmativas no âmbito do direito eleitoral, como por exemplo a exigência de que 30% das candidaturas sejam do gênero oposto, e também esse ano uma decisão muito importante do Tribunal Superior Eleitoral é que esse percentual de 30% fosse aplicado não só ao registro de candidatura, mas à divisão do rateio de dinheiro público que bancou campanha eleitoral esse ano. Uma decisão histórica da Justiça Eleitoral, que ela determinou que 30% do fundão eleitoral, aquele fundo especial de financiamento de campanha, fosse destinado à campanha de mulheres. Ato contínuo, a consequência dessa decisão é que a gente viu muitas candidaturas com mulheres compondo, ou titularizando a chapa, ou como vice, até como forma de autorizar o uso desses 30% de dinheiro. Então essas políticas afirmativas, elas são necessárias. É isso que configura o Estado democrático, porque nós temos o Estado de Direito, é quando a gente assegura os direitos para o cidadão. Mas quando a gente adiciona a expressão democrático, que é o Estado democrático de direito, que a gente ouve muito por aí, é quando o Estado age de maneira positiva, quando ele age para proporcionar igualdade de oportunidades a todos. Ele está sendo democrático ao realizar, ao propor essas políticas públicas afirmativas. Inclusive, esse ano nós tivemos 2 marcos históricos, né, na conquista das mulheres na política. A eleição de uma líder indígena e o outro de um coletivo, né? Um grupo de mulheres se reuniu e lançaram a candidatura e vão trabalhar coletivamente aí na Câmara dos Deputados, né? Que bom. E essa comemoração de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos também precisa ser vista com uma certa ressalva, porque há um crescente movimento xenofóbico, sexista, de discurso de ódio, que tem ganhado muita adesão, não só no Brasil, como aconteceu. Aqui em Taubaté nós tivemos um percentual altíssimo de votos para o candidato do PSL, e a gente verifica isso aí no mundo todo. Há uma onda crescente que vem em confronto explícito a tudo que é dito na carta, a tudo que é pregado, a toda ideia contida na Declaração Universal,
está sendo francamente desobedecida agora, que se fosse resumir em uma palavra apenas, eu talvez resumiria na ideia de solidariedade, que é o que não está acontecendo hoje no mundo todo. E o exemplo talvez mais gritante seja a situação dos imigrantes. Nós temos populações inteiras migrando, chegando andando de um país ao outro, e há lugares que fecham fronteira, por exemplo nos Estados Unidos, há lugares que há populações inteiras saindo do norte da África para entrar na Europa, e essas pessoas, milhares de pessoas estão morrendo afogadas nos oceanos, estão sendo deixadas lá à beira da morte. E há também a situação de venezuelanos entrando ao Brasil pela fronteira com o Roraima. Inclusive no estado de Roraima, hoje foi publicado um decreto presidencial do presidente Michel Temer, decretando intervenção federal no estado de Roraima. Intervenção completa. O que acontece no Rio de Janeiro é uma intervenção parcial, somente na área de segurança pública. A intervenção de Roraima, que foi publicada hoje, ela prevê uma intervenção global, completa. A governadora daquele estado não é mais governadora, é um interventor que vai tratar das questões administrativas como um todo. E por coincidência é o governador eleito. Por coincidência é o governador. Do partido que representou já o presidente eleito também, né? E uma das razões é a crise dos refugiados naquele estado. Embora tenham outros, por exemplo, sistema prisional, problemas com folha de pagamento, mas uma das razões também invocadas pelo decreto é a questão dos refugiados. Lisandra Souza, a quem interessa essa desconstrução, né, do discurso que foi, como o Dr. Marcos Limão falou, historicamente construído, né, e referendado em 1948, tanto aqui no Brasil quanto no mundo? Eu acredito que esse discurso, ele interessa a todos, mas ele tem que ser movimentado principalmente pelos grupos que são atingidos de maneira mais intensa pela ausência das políticas públicas e pela violação dos direitos humanos. Tendo em vista que os grupos mais privilegiados, os grupos que não são tão atingidos por essas opressões, talvez não se tenha tanta disposição de lutar por esses direitos. Mas nós que reconhecemos os direitos humanos consagrados, temos que lutar pela aplicabilidade desses direitos. Ou seja, nós temos que ser cidadãos ativos, mulheres ativas, de modo a buscar movimentos e integração e conversar sobre as formas de opressão e de violência que não só as mulheres, mas outros grupos marginalizados também sofrem, para que nós possamos, primeiro, criar a reflexão, criar o pensamento na cabeça das pessoas e depois nós lutarmos por representantes políticos que realmente nos representam. Para nós lutarmos por mulheres, de todas as camadas sociais, de modo a concretizar o Estado Democrático de Direito que o Dr. Limão falou. Então, a movimentação, a integração do movimento feminista e também a desmistificação do estigma que existe sobre o movimento feminista. Porque, assim como ele disse que os direitos humanos é visto como direito dos humanos, o movimento feminista também é associado a coisas horríveis, sendo que existem diversas vertentes. E o objetivo do movimento feminista é a busca pela igualdade de gênero e a busca por igualdade de condições e oportunidades da sociedade, né? Dr. Limão, como a Lisandra destacou, né, no nosso país tem essa dificuldade de entendimento, né, com relação à aplicação dos direitos humanos, né? Por que ganhou tanta força essa questão de direito dos humanos, ao invés de ser direitos humanos de forma plena e eficaz mesmo? No Brasil existe essa distorção, eu acho que por uma má formação educacional e cultural da população, e isso aí reflete numa absorção muito intensa desse discurso de desinteligência. É um discurso proposital que visa desqualificar uma agenda
que visa a nos proteger contra as arbitrariedades do Estado. E onde é mais gritante hoje em relação de arbitrariedade e de violação de direitos humanos? Sem dúvida é no aspecto de segurança pública. Não só nas unidades prisionais, que é muito evidente, mas também em abusos de autoridades policiais, relatos de torturas quase que diário em diversas delegacias espalhadas pelo país. A tortura ela é uma coisa muito repugnada já pela mentalidade jurídica. E mesmo assim, ela acontece diariamente, não só no Brasil, nas delegacias, mas em Guantánamo, em locais onde não há presença de mídia, não há presença do Estado, da sociedade civil. Então, essa violação, no primeiro momento, ela é atribuída a agentes do Estado e demandou essa atuação mais intensa nessa área de unidade prisional. E daí que se tem a noção errada de que é só isso. E não, os direitos humanos vão além. Num primeiro momento, como eu disse, se pensou que o maior violador seria o Estado. Em certa medida os agentes estatais, como eu disse, seja o policial, seja o carcereiro, seja o espião de algum governo que monitora um rival político e devassa a privacidade dele para algum fim político. Mas logo na sequência se percebeu também que há grandes violadores de direitos humanos dentro da iniciativa privada. Há empresas poderosíssimas hoje no mundo, por exemplo, na área de mineração, que essas empresas elas têm um capital financeiro tão grande que por vezes é maior que de estados nacionais. E essas empresas se instalam em locais estratégicos onde há minério que é vendido no mercado a um preço muito elevado e contratam segurança privada que são verdadeiros exércitos. São mercenários que asseguram essa atividade dessa empresa, que é uma atividade que pode causar poluição, às vezes irreversível ao meio ambiente, pode fazer com que populações ribeirinhas ou populações historicamente ligadas àquele pedaço de terra sejam expulsos, sem que nada seja feito para que possa proteger essas pessoas. Então está se ampliando a consciência sobre os violadores aos direitos humanos. Aqui no Brasil existe o Ministério dos Direitos Humanos, existe um canal de denúncia que é o Disque 100, 100, e em 2017 foram em média 400 denúncias de violação de direitos humanos por dia no Brasil, que também registrou em 2017 cerca de 80 assassinatos de ativistas de direitos humanos. Ser defensor de direitos humanos no Brasil é uma atividade de risco, porque em razão desse caráter devastador desses direitos. E é isso importante dizer para a população, que quem se deixa se levar por esse discurso que direitos humanos é restrito ao direito dos humanos, a quem está preso, está totalmente equivocado, porque visa também proteger um meio ambiente equilibrado, visa proteger a saúde mental de populações de rua, usuários de droga, que precisam de uma abordagem não só criminal, mas uma abordagem de saúde pública, uma abordagem também com viés social, que é uma pessoa que está fragilizada e precisa de ajuda. É muito interessante porque quando se faz, por exemplo, uma audiência pública sobre o direito dos animais, lota de gente. As pessoas levam faixa, se mobilizam, ficam bravas, ficam entusiasmadas, mas se acontece, por exemplo, uma audiência pública para discutir a situação do conselho tutelar, a situação do morador de rua, a gente percebe que a participação é muito ínfima. É isso que eu acabei de retratar, que mostra como a visão de direitos humanos é distorcida e a que ponto que se chega nesses casos. Eu acho que foi ano passado ou em 2016, não lembro direito, mas teve alguns ativistas dos direitos dos animais que invadiram o laboratório de pesquisa da Unital, aqui em Taubaté, com a intenção de libertar os ratos de laboratório.
dizendo que os ratos estariam sofrendo. E eu acompanhei a discussão pelo Facebook, eu acho muito interessante ver as manifestações. E uma das pessoas dizia assim: os ratos estão sofrendo, por que não pega então os presos para fazer esses testes de laboratório? Para você ver até que ponto que chega o problema da má formação cultural e distorção desse discurso que tenta desqualificar os direitos humanos. Bom, dentro desse exemplo que você também nos deu, até inicial, com relação às questões de instalação de empresas, uma das piores violações é com relação às condições de trabalho, né? Condições dignas de trabalho, como diz que o artigo 4º aqui, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. No Brasil, a gente tem vários exemplos contrários, né? Inclusive na porta aqui da nossa casa. Muitos exemplos, tem até a lista negra do Ministério do Trabalho, que inclui grandes grifes nacionais, que essas pessoas utilizam-se de trabalho escravo, comprovadamente. Porque qual que é o objetivo? O objetivo, lógico que é aumentar os ganhos financeiros. E as pessoas acabam pagando, por ser roupa de grife, pagam caro, e quem produz sobre condições degradantes. E também é outra temática dos direitos humanos. É isso que as pessoas precisam entender. É uma proteção global do homem contra qualquer tipo de sofrimento desnecessário e demasiado. A pessoa ela quer trabalhar, ela precisa trabalhar, mas ela precisa ter condições para trabalhar de maneira salubre, de maneira digna, para que ela possa também se desenvolver, ter tempo, ter uma jornada reduzida, para que ela tenha tempo de convívio familiar, para que ela tenha tempo de ler um livro, para amadurecer culturalmente, para que ela possa se desenvolver enquanto ser humano. Lisandra, o artigo 6 diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, né, reconhecido como pessoa. Nós temos visto a luta da população LGBT, né, que no Brasil eu acho que, se não for o país, é um dos que mais mata pessoas ligadas ao segmento LGBT, né? Como ser pessoa no Brasil tendo essa condição violada? É complicado a condição dos LGBTs no Brasil, assim como a condição das mulheres, tendo em vista, como o Dr. Limão falou, essa ausência de ensino sobre determinadas questões e a ausência de reflexão e debate sobre determinados assuntos. Tendo em vista que os LGBTs, eles são muitas vezes rechaçados, eles são vistos como grupos que não merecem aceitação, e também um discurso religioso, mas um discurso mais educacional de não se falar sobre esses assuntos, né? Como, por exemplo, a gente pode ver agora uma grande onda de conservadorismo e também o assunto do debate da ideologia de gênero, né? Que é o que eles chamam, que na verdade teria por objetivo discutir sexualidade, discutir o que vem a ser mulher, os papéis de gêneros que são colocados para cada uma das pessoas, inclusive o papel da heterossexualidade compulsória, que a gente diz que os homens têm que ser heterossexuais e que as mulheres têm que ser maternas. Isso faz com que estes grupos acabam se tornem marginalizados simplesmente por não exercerem os papéis que para eles são pré-determinados. Então, para ser pessoa e ser LGBT, primeiro nós temos que se unir, os LGBTs, e tentar dar conhecimento, né, através de movimentos, às pessoas que muitas vezes são ignorantes, mas porque elas não sabem o que vem a ser isso e têm medo do desconhecido, né? Outra situação que também vemos a violação dos direitos, né, a pessoa humana, é com relação ao racismo no Brasil, né? O nosso país tem uma população negra maior do que a população branca, mas a construção dessa ideia é deturpada, né? Tal ponto que tem negros que não reconhecem o irmão quilombola como sendo negro também, né? Como que a gente consegue combater isso e o que os direitos humanos podem fazer em defesa? Há bastante amadurecimento jurídico em relação ao racismo.
no direito ao que se aplica aqui no Brasil, ao sistema nosso constitucional, existem ponderações de valores se aplicar ao caso concreto. Por exemplo, não existe direito absoluto, nem o direito à vida é absoluto. Se alguém atentando contra a minha vida, isso me dá o direito de eu me defender e atentar contra a vida dela. Não há direito absoluto. Mas, com exceção, porque há sim direitos absolutos como o racismo, o combate ao racismo. E além do racismo, a questão envolvendo a tortura. E você vê, o Brasil viveu 500 anos sobre o estigma do racismo, e a legislação que veio combater de forma mais efetiva veio a partir da década de 90. E a partir de então se criou mecanismos jurídicos para que traga uma penalização efetiva a práticas racistas. E é nesse sistema jurídico que nós temos que nos assegurar. Nós temos que atentar à nossa atuação enquanto operadores do direito, enquanto estudiosos, e propor o máximo de conscientização sobre esse tipo de legislação para as pessoas, principalmente para as vítimas e também para os racistas, para que essas pessoas tenham consciência de que isso é crime. Chega uma hora que, de tanto você falar, eu acho que cai a ficha da pessoa. Não é possível que ela ainda tenha uma certa discriminação em relação a uma pessoa em razão da cor da sua pele. É um pouco difícil de entender essa situação, mas infelizmente a gente percebe que existe no Brasil um racismo não só velado, mas por vezes explícito. Até em ambientes universitários, como a gente vê no noticiário, de pessoas tirando foto, fazendo graça, com pessoas em razão da a cor da sua pele. Outra população, Lisandra, que também é marginalizada e tem grande dificuldade de ter seus direitos garantidos é a população indígena, né? Como eu citei logo no começo aqui, o nome dos nossos amigos, nós continuamos na luta sim, e conte conosco sempre, né? Agora com um novo governo eleito, né? Parece que esses direitos vão ficar ainda mais difíceis de serem aplicados e de serem garantidos, né? Como a manutenção da cultura, a manutenção da identidade, né, dos povos. Como que a sociedade pode lutar, agir para poder fazer esse enfrentamento? Como o Dr. Marcos Limão afirmou, assim como o racismo é naturalizado e institucionalizado, tanto que por vezes as pessoas não conseguem reconhecer que elas são racistas e que algumas atitudes delas são racistas, os indígenas também. Eles não têm a valorização devida, tendo em vista que a cultura indígena, ela muitas vezes é vista como o colonizador que veio, como se ele tivesse vindo e abraçado a população e dado espelho, sendo que na verdade isso foi um cenário de massacre. Então, com o novo governo, né, agora, as pessoas elas têm que lutar e tentar buscar políticas públicas de modo a conscientizar, né, acerca da cultura indígena, para que a gente primeiro reconheça a importância da cultura indígena e reconheça também que um governo ele pode ser arbitrário e ele pode impor os ideais dele sobre os ideais que têm que ser de fato valorizados, que são a identidade, a cultura de uma população. E é um momento de bastante debate sobre a questão do perfil do governo que teremos a partir do ano que vem. Mas há uma coisa no direito que não se admite retrocesso em direitos fundamentais. E o direito à sua cultura, o direito à terra, o direito ao seu autodesenvolvimento enquanto o ser humano que se reconhece como sendo daquela etnia, daquele extrato social, esse direito já é assegurado no nosso ordenamento jurídico e eu não vejo modo de retrocesso desse tipo de situação. Então teremos batalhas duríssimas na área jurídica e também no dia a dia, porque a questão agrária também é um tema muito duro para o país, mas sem dúvida essas discussões vão acabar todos no STF, porque o nosso texto constitucional é muito amplo, ele abrange muitas questões e essa discussão vai acabar lá e a gente espera
que seja uma corte corajosa, que possa enfrentar determinadas investidas autoritárias vindo dos poderosos de plantão. Bom, outra discussão que deve parar no STF é o artigo 14, né? Que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito a procurar e gozar asilo em outros países, né? Como que vocês veem dentro dessa perspectiva de discurso também que vemos já há algum tempo implantado no Brasil, essas questões? Chegaremos ao ponto de cidadãos comuns, cidadãos que defendem os direitos humanos, terem que pedir esse recurso junto aí aos tribunais, junto aos órgãos de defesa dos direitos humanos? O asilo ele é um direito fundamental do homem, porque se a pessoa está procurando asilo, é que ela está passando por uma situação no seu país de origem que não lhe é agradável, não lhe assegura o bem-estar. E esses pedidos de asilo, eles podem e devem, a legislação que deve ser analisados, e se houver razão, tem sim de ser concedidos, porque é uma questão que envolve caráter humanitário, porque a legislação ela visa proteger principalmente o hipossuficiente, que é a pessoa mais frágil na relação. E no embate entre um Estado e um ser humano, é evidente que o ser humano é o mais frágil. E é por isso que existe a Constituição Federal. As pessoas não sabem direito qual que é o papel da Constituição. A Constituição ela serve para a pessoa perseguida ser protegida contra a vontade da maioria. É lá que estão os direitos e garantias individuais e coletivos. Lá que está assegurado o arcabouço jurídico que torna aquela pessoa, de certa forma, intocável em termos de violência. É lá que ela será protegida e lá que é a fonte de validade de todas as decisões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. Se alguma política pública, alguma ação governamental infringir dispositivos constitucionais, essa ação ela é inválida, ela não deve prosperar. E aí, em razão disso, deve-se batalhar por essa invalidade nos órgãos competentes. Com as eleições de 2018, um dos direitos que nós vimos muito contestado é o artigo 19, que versa sobre a liberdade de opinião e expressão, né? E principalmente nas redes sociais, vimos muita gente ameaçando a outra, né? Por conta de expressar aí um tipo de pensamento, né? Qual o perigo de sermos censurados dessa forma e termos esse artigo, por exemplo, desrespeitado? O perigo maior que eu vejo num cenário de polarização exacerbada, como aconteceu na última eleição, o perigo é dessa divergência se travestir em violência física. Essa que é a maior preocupação. Houve casos de agressões com viés político, inclusive, aproveitando o tema, na OAB de Taubaté foi criado um grupo, que eu faço parte desse grupo, que é um grupo de monitoramento de casos de violência motivada por viés político, motivada por divergências políticas. Esse grupo acaba de ser criado e a gente que compõe esse grupo acredita que em breve tende a recrudescer essa questão da divergência política, e a gente espera estar preparado para monitorar esses casos e buscar a efetiva punição dos agressores. Esse é o objetivo. É um grupo composto de 4 advogados, e do qual eu faço parte, e já houve casos neste ano de violência com viés político, já é objeto de relatório nosso lá do grupo, e estamos acompanhando. A agressão, nesse caso, é somente física ou também a psicológica ela entra na questão? Não, ela abrange qualquer tipo de agressão, física ou psicológica, e seja motivada por viés políticos, seja motivada por questão de gênero, qualquer tipo de violência gratuita e desnecessária será objeto de apuração no comitê. Lisandra, uma das principais garantias, né, que a
nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos dá, é o acesso à educação, né? O Brasil também está em que nível você avalia que o Brasil está de garantia desse direito, quando se diz direito universal dos homens? Infelizmente, eu acredito que com o movimento conservador que vem ocorrendo, existem algumas manifestações das pessoas de direita, de que a escola tem que ser sem partido, por exemplo, do movimento da escola sem partido, que não se pode falar sobre nenhum tipo de ideologia, quando eles mesmos esquecem que, a partir do momento que você exclui uma ideologia, você está sobrepondo uma ideologia como regra, né? Então, aqui a educação no nosso país, ela precisa ser fortalecida e precisa ser ensinada questões que estão querendo ser retiradas, né, do nosso plano curricular, como, por exemplo, a história, a sociologia, como você mesmo elogiou, um grande sociólogo no início do programa. E essas matérias que têm que ser fortalecidas, porque é a partir destas disciplinas que se desenvolve o senso crítico e o senso político, e talvez seria bacana se fossem implementadas até algumas matérias, né, do currículo jurídico, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito civil, que são temas importantes para nós podermos reconhecer, por exemplo, o papel das nossas constituições e também a importância das nossas constituições, e principalmente a Constituição de 1988, que veio, como o Dr. Marcos Limão já disse, com o objetivo de frear o Estado. A partir do momento que se coloca o Estado como uma pessoa jurídica de direito público, ele se torna alguém que pode ser limitado. E a nossa Constituição cria o Estado e limita o Estado. E um reflexo muito negativo que dá para se vislumbrar desde já com essa onda conservadora em relação à matéria de sexualidade. É um tabu, já é um tabu hoje e tende a piorar daqui para frente, conforme a gente vai percebendo as manifestações do grupo político que vê suas eleições e fará as políticas públicas a partir do ano que vem. E qual que é o reflexo negativo? Porque a partir do momento que você não dá orientações dessa natureza para as pessoas, as crianças, adolescentes, eles são impedidos, por exemplo, de identificar casos de abuso sexual contra ele. Eles são privados de noções sobre preservação à doença sexualmente transmissível, à gravidez precoce. Nós temos hoje no Brasil, André, um movimento contrário ao mundo inteiro, que é de aumento exponencial de casos de HIV/AIDS, principalmente em jovens de 14 a 24 anos, que a média de pessoas infectadas em Taubaté é uma média de 15 pessoas por dia. E isso aí precisa ser discutido nas escolas através dessa matéria sexualidade. Não tem nada demais, isso aí precisa ser falado. Essa consciência nas pessoas precisa ser desenvolvida. Ninguém está incentivando pessoas a trilharem o caminho da fornicação, do pernicioso, do que eles acham que é errado. O que se quer, o que se admite, o que se luta é pela garantia dos direitos fundamentais, que é o direito à informação, direito à saúde, direito à vida, que isso também é assegurado de maneira reflexa nessa temática da sexualidade. É esse tipo de debate que a gente não vê ocorrendo por aí. O que tem é um debate raso de jogar para a galera, falar que estão querendo transgredir a juventude, esse tipo de coisa. É isso que não pode ser admitido. O que não pode ser admitido em nossa sociedade é a endemonização, né, dos direitos humanos, porque os direitos humanos começam dentro da sua casa, né, e está em qualquer espaço que você atua. Todos os lugares que você tem direito à alimentação, quando você tem direito à segurança, quando você tem direito à moradia, quando você tem direito ao lazer, né? Até ficar o seu tempo ocioso aí, descansar depois, como disse também os dois entrevistados, né? A todas as outras formas de direito, né? Direito de locomoção, de termos de transporte de qualidade, tudo isso é porque alguém
alguma entidade, algum ser humano lutou para que a gente conquistasse esse direito. Se hoje temos o direito de conversar sobre direitos humanos aqui na TV Cidade, né, é porque alguém lutou. Eu quero agradecer a vocês e deixar como desafio aos nossos telespectadores que cada um deixe 2, 3 passos, 2, 3 dicas de como a gente fortalecer os direitos humanos na nossa sociedade. Eu acho que a dica de ouro para o fortalecimento é a cultura. E a cultura ela pode ser obtida de diversas formas, seja por meio da leitura de um livro, seja por meio de um filme ou de um debate, de uma mobilização, uma roda de conversa que seja edificante para o ser humano. É somente através de educação e cultura que a gente vai resolver os problemas, porque não há atalho para problemas difíceis de solução. Como você bem disse, a cultura, a educação e principalmente, como já foi falado com você, o debate. Nós temos que debater e nós temos que buscar conhecimento para que esses assuntos que são às vezes colocados como tabu se tornem assuntos de reflexão e formas de dar conhecimento a todos e o acesso à informação, que é o mais importante. E eu vou deixar um outro ponto importante, é colocar-se no lugar do outro. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você vai refletir, né? Que direitos o outro tem, que direitos você gostaria de ter também, né? Garantidos, para não ver os direitos do outro violados, nem os seus. Lisandra Souza, acadêmica em Ciências Jurídicas, muito obrigado. Dr. Marcos Limão, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Taubaté, também muito obrigado pela presença de vocês. E a nossa porta não está aberta, está escancarada para quando tiverem novos assuntos para a gente debater aqui também no nosso programa das 6. Obrigado, uma boa noite a todos e agradeço o espaço e a participação. Obrigado. Bom, com boa noite do Dr. Marcos Limão e da Lisandra Souza, nós desejamos a você também uma ótima noite, né, uma ótima semana. Agradeço aí ao Jonathan William nos nossos bastidores, né, toda a nossa produção da TV Cidade. Amanhã estamos de volta aqui novamente às 18 horas no nosso programa das 6. Stop.